Eu gostaria de fazer um pronunciamento nesta manhã sobre os últimos acontecimentos com relação ao governo federal, que nesses últimos dias tem acumulado uma série de atrapalhadas e feito uma série de encaminhamentos que deixam a população bastante preocupada sobre o futuro do nosso país. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil um desgoverno. Eu penso que o governo Jair Bolsonaro, segundo as pesquisas de opinião pública que foram divulgadas ontem, ele está perdendo apoio da população muito mais cedo do que a gente imaginava que fosse acontecer. O índice de aprovação do presidente vem caindo muito rápido. E isso demonstra a frustração do povo brasileiro em relação a este governo que foi eleito fazendo discursos muito firmes, incisivos, e depois também com base numa série de mentiras que foram veiculadas nas redes sociais, chamadas de fake news. Primeiro, é importante dizer que o governo que foi eleito com o discurso do combate à corrupção já assumiu manchado com denúncias envolvendo seu filho, senador da República, numa história de depósitos suspeitos que foram identificados pelo COAF, que foram realizados pelo seu motorista Queiroz. Interessante que ninguém mais fala do Queiroz. Mas é importante a gente lembrar sempre, cadê o Queiroz? E o Queiroz? O que vai acontecer? O Queiroz não vai prestar depoimento? O processo não vai andar mais? Ele que dizia que não ia admitir no seu ministério pessoas com denúncias de corrupção. Vários ministros respondendo denúncias de irregularidades. Eu não sei porque ele não tirou ainda o ministro do Turismo, que é envolvido com denúncias de candidaturas laranjas de mulheres no seu estado, mesma denúncia envolvendo outros membros do PSL e denúncias graves envolvendo outros ministros que estão respondendo por corrupção. Mas a história não para por aí. Na semana passada fez um ano do assassinato da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Para nossa surpresa, foram presos 2 ex-policiais e aquele que atirou, tirando a vida da vereadora Marielle, era vizinho do presidente da República. E o seu filho mais novo foi namorado da filha deste ex-policial que matou a vereadora Marielle Franco. Pessoas ligadas às milícias do Rio de Janeiro, aquele estado paralelo que existe no Rio de Janeiro, do crime organizado. Eu não posso afirmar aqui que o presidente está envolvido nessa história,
ou o seu filho, alguém da sua família, mas que é muito estranho o assassino da Marielle morar no mesmo condomínio que o presidente da República, morando ali durante 1 ano, e as investigações correndo, e elas só vieram à tona, os resultados, por conta da pressão popular aqui no Brasil e fora do país. Mas a população brasileira ainda quer saber quem mandou matar a vereadora Marielle Franco. Eu acho que essa história ainda vai render muitas informações surpreendentes. Mas agora eu vou entrar no assunto que me trouxe aqui na tribuna. Estava fazendo apenas uma introdução. Para dizer que esse governo, Jair Bolsonaro, ele é uma farsa. E se continuar da forma como ele vem agindo, vai acabar com o nosso país. Vai ser um desastre muito difícil de ser consertado daqui para frente. O homem abre a boca e só fala besteira. E a Bolsa de Valores fica nervosa, agitada. O dólar, da mesma forma. Uma palavra dele causa um estrago na economia. O setor do agronegócio, deputado Coronel Davi, está pé da vida com esse governo. A China está parando, né? Nosso deputado Londres, que tem o apelido de chinês, inclusive, né? Olhei para ele e lembrei. A China, deputado Londres, o principal parceiro comercial do Brasil, está saindo, indo para os Estados Unidos. Para quem nós vamos vender a nossa soja, a nossa carne? O setor do agronegócio está preocupado. A ministra Tereza Cristina está preocupada, quer conversar com a China agora, porque o presidente vai para os Estados Unidos, abaixa as calças, é isso que aconteceu com essa viagem agora. Abaixa as calças, as cuecas, abaixou tudo para o presidente Donald Trump. O cara quis fazer bonito. Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, e o filho dele atrás dele, com o celular, tirando foto, para colocar no álbum da família. Olha, nós fomos à Casa Branca. Que bonito. Chegou na Casa Branca e entregou o Brasil na bandeja para os Estados Unidos. Um governo entreguista, falando agora, nós temos uma outra relação com os Estados Unidos. O que ele fez? Ele falou que americano pode vir para o Brasil e entrar sem visto, sem o princípio da reciprocidade. O brasileiro que for entrar nos Estados Unidos vai precisar de visto. Aí, para completar a barbaridade que ele fez, ele fala que o turista brasileiro ele vai com segundas intenções para lá. Ora, esse presidente da República, ele é uma vergonha internacional. Ele é uma vergonha internacional. Basta ler as manchetes dos jornais da França, da Europa toda e dos próprios Estados Unidos. Eles estão tirando sarro do presidente, que é um bobo da corte que nós temos aqui no Brasil. Então ele abre a entrada de americanos aqui sem visto, sem o princípio da reciprocidade. Ele pega a base de Alcântara e entrega para os Estados Unidos. Olha, vocês podem usar a nossa base de Alcântara aí, o que vocês quiserem, lançar mísseis, lançar foguete, lançar aviãozinho, o que vocês quiserem. E depois
ele, para fazer mais bonito ainda, fala que o Brasil está disposto a derrubar o governo da Venezuela, fazendo bonito. Agora, antes de conceder uma parte para o deputado Coronel Davi, que tem uma missão dificílima aqui de defender esse governo que eu li ontem na internet, achei interessante, um governo de milicos e malucos. É um governo de milicos e malucos. Eu não sei quem é que tem um peso maior lá, se são os milicos ou se são os malucos. Parece que os malucos eles ficam fazendo as maluquices e os milicos, junto com o Paulo Guedes, vão fazendo as maldades. A reforma da Previdência, ela causa um estrago na vida dos trabalhadores, traz prejuízo para as mulheres, em primeiro lugar, que vão ter um aumento na sua idade mínima para aposentadoria, os trabalhadores rurais. Agora, o Congresso Nacional fez uma condição, nós só vamos analisar essa reforma da Previdência se vier a reforma também da Previdência dos militares. E aí ontem chegou a reforma dos militares. E o que diz essa reforma? Faz algumas alterações na aposentadoria dos militares, segundo o ministro Paulo Guedes, vai economizar quase 100 bilhões de reais em 10 anos. 100 bilhões, puxa, que maravilha, os militares estão dando essa contribuição, só que, vírgula, nesse projeto da reforma incluíram uma revisão da carreira dos militares, com gratificações, com paridade, com integralidade, com isso e com aquilo, e, conclusão, ia economizar 100 milhões, mas com isso vai gastar 80, quase 90. Na verdade, a economia vai ser de 10. Quer enganar o povo brasileiro? Quer fazer bonito? Quer fazer bonito em cima das costas de quem ganha um salário mínimo, que vai aposentar com mais de 70 anos? Quer fazer bonito em cima da aposentadoria das mulheres que têm dupla jornada de trabalho, das professoras que vão ter que dar aula até 60 anos de idade e não vão receber ainda o salário integral? Governo entreguista, capacho dos Estados Unidos e um governo contra os pobres, contra os trabalhadores, contra as pessoas mais humildes e a favor dos banqueiros e a favor de um setor da sociedade que está batendo palma, que essa reforma da Previdência só interessa ao setor financeiro, que vai lucrar muito com as aposentadorias privadas e com um suposto sistema de capitalização, se for implantado no Brasil. Ontem, fazendo as comparações da taxa de aprovação, de reprovação dos governos nos primeiros meses, nós vimos assim como foi a história do governo do presidente Dilma, a taxa de aprovação, né, de apoio popular, uma coisa incrível. Mas foi um governo marcante, tão marcante que gerou um ódio das classes dominantes, das elites, e ele está preso, hoje é um preso político, que a turma do Bolsonaro fala que destruiu o Brasil, acabou com o Brasil, que roubou. Agora, o Queiroz está lá, não, a polícia vai cuidar dele, né? Está lá, não aconteceu nada. Nós estamos vivendo um momento assim que a justiça vale para uns, não vale para... Mas essa máscara da Operação Lava Jato começou a cair. Aqueles meninos lá, os procuradores da República, da Força Tarefa, da Lava Jato, já estão sendo desmoralizados. Olha o que eles fizeram. Eles fizeram um acordo para receber uma multa da Petrobras de 2,5 bilhões e o dinheiro depositado numa conta que eles abriram lá numa fundação. Eles administrando. Ministério Público, deputado Dona Evandro de Matos.
Ministério Público Federal, a Operação Lava Jato, aqueles meninos que aparecem na televisão toda hora, eles abriram uma fundação para receber a multa da Petrobras, 2,5 bilhões, e eles que vão decidir para onde que vai aquele dinheiro. Interessante isso, né? Assim, ilegalidade atrás de ilegalidade, a Operação Lava Jato fez pirotecnia, fez muita, né, barulho na televisão, direcionou tudo para cima do PT, prendeu o presidente Lula para não ser candidato a presidente da República, e agora as denúncias estão pipocando aí. Esse laranjal do PSL tem que ser apurado, isso aí, esse laranjal. Todo dia aparece uma mulher falando assim, eu fui candidata, mas me deram 60 mil, tive que devolver 40. Essas coisas têm que ser apuradas. Mas, para não mudar o foco do meu pronunciamento, o governo Jair Bolsonaro é um desastre para o nosso país. Se ele não corrigir algumas coisas, nós aqui do Mato Grosso do Sul vamos sofrer, deputado Dona Evandro de Matos. Nós aqui, que somos um estado que tem economia baseada no agronegócio, nós vamos sofrer com isso. Porque os parceiros comerciais estão deixando de comprar do Brasil por causa dos impropérios do Bolsonaro, por causa das besteiras que ele fala. Está afugentando o principal parceiro econômico do Brasil, a China. Falou de transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém para alegrar a bancada evangélica, que eu saiba, parece que foi um pedido deles, e com isso os países árabes estão retaliando e começando a deixar de comprar do Brasil. Para mim isso chama burrice. Burrice, não tem outra palavra. Eu defendo os trabalhadores. Se é para os militares terem carreira, eu concordo, Vossa Excelência, tem um brilhante serviço prestado ao povo brasileiro. Precisa de rever a carreira, os benefícios? Ótimo. Mas eu também me vejo aqui no direito de defender os trabalhadores que foram golpeados pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista que precarizou o trabalho de milhões de brasileiros. Só mais 10 segundos. Uma reforma que acabou com os sindicatos. Vossa Excelência falou aqui, militar não tem sindicato. O governo golpeou os sindicatos que estão fechando as portas. Acabou com a contribuição sindical e agora o seu presidente fez um decreto que os trabalhadores vão ter que contribuir pessoalmente ao sindicato. Pessoalmente, ir lá, tirar um boleto e pagar. Acabou, golpeou. É um governo que está acabando com a democracia no país. Tem medo do sindicato, tem medo da organização popular. É um governo de rico, é um governo de banqueiro e é um governo de milico. A carreira militar, ela tem que ter os seus privilégios. Eu defendo aqui, capitão Contar, os pobres. Eu defendo aqui os negros, eu defendo os índios, eu defendo as pessoas que passam necessidade, eu defendo os trabalhadores que não vão ter direito de se aposentar mais nesse país. Só para lembrar, Vossa Excelência deputado, já analisou a reforma da Previdência? O trabalhador vai ter que contribuir com a Previdência 40 anos, enquanto o militar vai estar na reserva. Vossa Excelência fala que o militar não se aposenta, ele vai para a reserva. A Miriam Leitão hoje no Bom Dia, ela deu risada disso. Ele não se aposenta, ele vai para a reserva e fica lá de prontidão, como se o Brasil estivesse em guerra, e os militares estão lá em prontidão para ir para a guerra defender o Brasil. Ora, enquanto o trabalhador vai ter que trabalhar até 70 anos para receber R$ 1.500, o militar está lá na reserva, de prontidão, com salário integral.
Por que o Congresso Nacional falou? Nós só vamos apreciar a reforma da Previdência quando vier a reforma dos militares também. E chegou essa reforma ontem e causou um estrago no Congresso Nacional. O governo vai ter muita dificuldade. Porque se ele quer rever a carreira dos militares, ele faz um projeto separado.